Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre casamentos macabros. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo. Então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Meu nome é Daniele. Embora eu não seja uma daquelas pessoas que acreditam em fantasmas, há algo que me faz duvidar disso. Tudo começou no casamento da minha prima mais velha, a Mia, que foi realizado em um resort à beira-mar. Mia sempre sonhou com um casamento à beira-mar, e sua família rica fez esse sonho acontecer. Todos nós estávamos muito animados. Embora ela não fosse a primeira a se casar, ela tinha a atenção de todos, com todos os primos, tios e tias reunidos para o evento. No entanto, minha mãe não pôde comparecer porque não estava se sentindo bem. Então eu precisei representá-la. Tínhamos uma suíte no hotel, que eu dividiria com ela, mas como ela não estava lá, o quarto era só para mim. E para ser sincera, eu adoro quartos de hotel, então não me importei de ficar sozinha. Além disso, eu estava na universidade e achava que nada poderia me assustar. O evento durou 2 dias. Claro, fiquei no quarto por 2 noites. Eu adorei porque o quarto ficava no 2º andar e tinha uma vista para a praia, o que foi um grande bônus. Também devo mencionar que o casamento não era só para a família. Mia também convidou muitos amigos e colegas, e com tantos primos e conhecidos, a festa do primeiro dia virou uma reunião animada e muito divertida. Depois de uma noite cheia de risadas e dança, por volta de 1h da manhã, finalmente voltei para o meu quarto. Estava um pouco tonta e definitivamente precisava de um banho, então entrei na banheira e tirei o suor e o cheiro da festa. Mas quando saí, encontrei uma pequena surpresa. Havia uma menina loira, de olhos verdes, talvez com 3 ou 4 anos, sentada na minha cama brincando com minha bolsa. Minha primeira reação foi o medo. Como ela entrou aqui? Mas depois pensei que talvez eu tivesse deixado a porta aberta. A garotinha estava tão concentrada na minha bolsa que nem percebeu que eu estava ali até eu chamá-la. Ei, querida, o que você está fazendo aqui? Eu disse. Ela olhou para mim e sorriu, mostrando todos os dentes. Estou brincando com a sua bolsa? Ela é colorida e brilhante. Minha mãe tem uma igual. Ela respondeu. Então, perguntei como ela havia entrado. E, em vez de responder, ela simplesmente apontou para a porta. Eu fiquei muito curiosa e perguntei o nome dela. Ela me disse que se chamava Lucy. Tentei ser gentil com ela e falei que já era tarde demais para ela estar sozinha. Mas então, como se nada tivesse acontecido, ela respondeu. Mamãe me deixou aqui. E, nesse momento, ela se levantou e começou a andar em direção ao corredor. Fiquei na cama, enrolada na toalha, com o cabelo pingando no carpete, e a verdade é que estava tão cansada que não segui ela. Então, em vez de sair atrás dela, fechei a porta. Precisava de um tempo para me trocar, então apaguei as luzes. Alguns minutos depois, caí na cama completamente exausta. No dia seguinte, o casamento continuou com muita animação e movimentação. Foi um evento gigantesco, com buffet e tudo o que você possa imaginar. Os noivos capricharam na celebração. Para ser sincera, eu estava feliz por Mia e desejava que minha mãe estivesse lá para ver. Naquela noite, quando todos começaram a voltar para os seus quartos após a recepção, eu contei para minha prima Sarah sobre o estranho encontro com Lucy. Ela sabia muito sobre mim, pois somos da mesma família e colegas de trabalho na mesma empresa. Perguntei se ela conhecia a mãe da garotinha e como ela poderia deixar a filha sozinha na porta do quarto de outra pessoa naquela hora da noite. Sarah pensou por um momento e me disse que não se lembrava de nenhuma amiga ou colega de Mia ter uma filha chamada Lucy. Tivemos essa conversa enquanto nos separávamos no 2º andar para voltar às nossas suítes, e quando entrei no meu quarto, imediatamente senti que algo estava estranho. Verifiquei todos os cantos, mas tudo estava no lugar. Então decidi sair para a varanda para respirar um pouco de ar. Eu ainda estava usando o vestido da recepção, que tinha lantejoulas e refletia a luz da lua, iluminando suavemente a praia. Mas, enquanto contemplava a linda paisagem noturna,
De repente algo me chamou a atenção. Bem na minha frente, na areia, estava Lucy, sentada e brincando. Notei que as ondas estavam cada vez mais próximas dela, e essa visão me encheu de preocupação. Então, sem pensar duas vezes, comecei a gritar seu nome, mas ela estava tão concentrada no jogo que não me ouviu. Então, de repente, ela se levantou e começou a caminhar em direção à água, e nesse momento o pânico tomou conta de mim. Corri em direção às escadas, sem me importar que meu vestido estava arrastando atrás de mim. Mas, quando cheguei à praia, nada poderia preparar meu coração para o que aconteceu a seguir. Olhei para ver o ponto onde ela havia mergulhado, mas tudo o que eu vi foi a água escura transbordando. Lucy não estava mais lá. Meu coração começou a bater descontroladamente e fui tomada por uma angústia. Eu precisava encontrá-la antes que fosse tarde demais. Então entrei na água até a altura da cintura, sentindo-me desesperada, quase pronta para mergulhar no oceano em busca dela. Mas então ouvi alguém gritar de longe. Olhei para trás por um momento, tentando não perder de vista a água, caso visse algum sinal de Lucy, e vi que era um mordomo do hotel. O homem começou a acenar com as mãos e gritou para eu sair da água, mas eu me recusei. Expliquei desesperadamente o que estava acontecendo e que precisava procurar Lucy antes que ela se afogasse, mas ele não me deixou. Sua voz foi firme quando ele me disse para sair, e por um segundo pensei que talvez a mãe de Lucy tivesse levado ela sem eu perceber. Então voltei para a praia, onde o mordomo praticamente me forçou a voltar para o hotel. Quando cheguei, vi que várias pessoas, incluindo a recepcionista e alguns funcionários, pareciam muito preocupadas. Perguntei o que estava acontecendo e se alguém havia visto a menina voltar sozinha ou com a mãe, mas todos se olharam com uma expressão estranha, como se soubessem de algo que eu não sabia. Foi então que um deles ousou me contar uma história chocante que me abalou completamente. Acontece que Lucy, a linda garotinha de olhos verdes que eu havia visto nas últimas 2 noites, na verdade havia se afogado no mar há alguns anos. E o quarto em que eu estava hospedada havia sido reservado por seu pai no dia da tragédia. Ele estava tendo um caso e decidiu deixar Lucy e a mãe dela, fazendo a esposa acreditar que ele estava em uma viagem de negócios. No entanto, quando a mãe de Lucy descobriu o que havia acontecido, foi ao hotel com a filha e a deixou na porta do pai, com uma carta explicando que nunca mais queria vê-lo e que, a partir de agora, ele teria que cuidar de Lucy. No entanto, o pai nunca abriu a porta e Lucy, confusa e sem ninguém para cuidar dela, foi sozinha para a praia brincar, onde acabou se afogando na maré alta. Desde aquele dia, vários ocupantes do quarto 223 afirmaram ter visto ela brincando na areia. Eu descobri que fui a 7ª pessoa a correr em direção ao mar tentando salvá-la. Uma mulher que fez isso antes de mim perdeu a vida na tentativa. A notícia me paralisou. Mal consegui formar palavra se a realização de tudo me abalou profundamente. Naquela noite, com medo de voltar à minha suíte, decidi ficar com Sarah. Passamos horas conversando e tentando acalmar a minha angústia, mas eu não conseguia parar de pensar no rosto de Lucy. Lembro claramente dos seus olhos verdes, do seu sorriso doce, acima de tudo, de suas palavras de despedida, que me assombram até hoje. Mamãe me deixou aqui. Essa frase continuava ecoando na minha mente. Quem realmente era essa menina? Por que ela apareceu no meu quarto? Aquela experiência me deixou com uma mistura de medo e tristeza que ficou comigo por muito tempo, e até hoje meu coração aperta toda vez que me lembro disso. A temporada de casamentos é sempre uma loucura. Alguns anos atrás, comecei a trabalhar em um local chique que recebe casamentos quase todos os finais de semana, de maio a outubro. Alguns casamentos são ótimos, mas outros são um verdadeiro desastre. Como é um pequeno negócio de família, eles faziam tudo sozinhos. Quando não aguentavam mais, me contrataram. Eu sou tipo um faz-tudo super qualificado. Ajudo a montar os casamentos, cuido da parte elétrica. O mais importante, sou o único que fica até tarde para limpar tudo, especialmente nas sextas-feiras. Eu adoro casamentos pequenos e tranquilos, porque não preciso passar horas limpando a bagunça deixada pela multidão de convidados nos casamentos maiores e mais pomposos.
Esses casais costumam ser mais reservados, mas a história que vou contar para vocês foi totalmente o oposto. Era um casamento enorme, com centenas de convidados. O salão estava lotado e, conforme a noite passava, a atmosfera ficava cada vez mais barulhenta e bêbada. Eu tentei dar uma adiantada na limpeza enquanto todo mundo dançava e se divertia, mas com tanta gente, ficou quase impossível. Então, decidi que precisava de um bom descanso e me deitei por um tempo, enquanto a música continuava. Acordei cerca de 45 minutos depois e percebi que o casamento estava prestes a terminar em uns 20 minutos. Peguei meus fones de ouvido e saí do estacionamento, começando a caminhada pela colina em direção ao prédio. Logo de cara, não gostei do que vi. Parecia que um carnaval tinha acontecido ali. Havia lixo e garrafas espalhados por toda parte. Vi até uma garota dormindo na grama. Ao entrar, a banda estava tocando, mas o interior estava tão caótico quanto o exterior. Mesas e cadeiras estavam viradas, e havia garrafas, latas e pratos espalhados pelo chão. Fiquei com raiva ao ver tudo aquilo, e mais ainda ao saber que seria eu a pessoa que teria que limpar a bagunça depois que todo mundo fosse embora, bêbado. Meus chefes, o casal que comandava o local, se aproximaram de mim antes do casamento acabar. Se desculparam e prometeram que, se eu fizesse um bom trabalho naquela noite, me dariam um pagamento extra ou me dariam uma sexta-feira de folga. Apesar de estar irritado, parecia uma compensação justa na hora, então assenti e os agradeci. Após o que parecia uma eternidade, finalmente começaram a liberar o lugar. Felizmente, os anfitriões tinham contratado alguns ônibus para levar os convidados para seus destinos, porque eles claramente não estavam em condições de dirigir. Como tinham apenas 2 ônibus pequenos de festa, precisariam fazer 2 viagens para levar todo mundo. Então, enquanto tentava recolher as mesas e cadeiras, ainda havia alguns atrasados por lá, que pareciam desinteressados. No entanto, essas pessoas estavam jogando coisas e agindo de forma rude. Mesmo 1h30 depois do horário previsto para o fim do casamento, ainda estavam causando problemas. Finalmente, todos foram embora, e meus chefes também. Esse foi o momento da noite que eu realmente aproveitei, ficando sozinho com meus fones de ouvido, trabalhando em silêncio. Finalmente, me relaxou, e sabendo que eu ficaria ali por um bom tempo limpando depois da festa, eu precisava daqueles minutos de paz para clarear minha mente. Comecei meu trabalho lá fora, indo de um lado para o outro, pegando lixo e organizando o mobiliário do pátio. Isso demorou um bom tempo, então depois decidi entrar e continuar limpando o interior. Então, percebi que estava começando a esfriar lá fora, então fechei a porta para ter um pouco de paz e quietude. Foi quando percebi que meus fones de ouvido sem fio tinham acabado a bateria. Pensei em usar o alto-falante do meu celular para continuar ouvindo música e tornar o trabalho menos tedioso. Afinal, não havia mais ninguém por ali. Mas, ao colocar o celular em uma das mesas, vi algo estranho. A porta do local estava completamente aberta, e eu tinha certeza de que a tinha fechado. Fui até lá e gritei: "Olá, tem alguém aí?" Não obtive resposta, o que foi um pouco estranho. Havia uma leve brisa, então pensei que talvez o vento tivesse aberto a porta, embora nunca tivesse acontecido isso antes. Mas, por outro lado, não era impossível. Fiz algumas viagens entre o corredor e a cozinha, e quando estava prestes a terminar, percebi que a porta estava aberta de novo. Agora, comecei a me sentir desconfortável. Embora pensasse que talvez o proprietário estivesse por perto e eu estivesse exagerando, então chamei o nome dele algumas vezes, mas nada. Nenhuma resposta. Não sou uma pessoa que se assusta fácil, e meu bom senso me dizia que estava tudo bem, que talvez fosse o vento ou que eu não tivesse fechado a porta corretamente. No final das contas, só queria terminar e ir embora. Então, foi o que fiz. Me certifiquei de deixar tudo pronto, fechei a porta novamente e comecei a caminhar em direção ao meu carro. Estava a uns 10 metros do prédio quando vi um reflexo de luz brilhando no vidro. Parei imediatamente. Eu sabia que tinha desligado as luzes, então virei-me e vi que elas ainda estavam acesas, visíveis pelas janelas. Nesse momento, comecei a me preocupar e corri de volta. Abri a porta e congelei. No meio da sala,
estava um cara que parecia ter saído de um pesadelo. O homem estava usando calça social, camisa branca abotoada e uma gravata bagunçada, mas não estava usando sapatos nem meias. No momento em que o vi, soube que algo não estava certo. Os olhos dele estavam semifechados. Embora seus pés estivessem firmemente plantados no chão, o corpo dele balançava como uma árvore ao vento. Perguntei se ele estava bem, e com uma gaguejada que mais parecia um rosnado, ele disse: "Onde está o meu casaco? Eu quero o meu casaco." Claramente, aquele cara estava bêbado demais e tinha sido deixado para trás na festa. Tentei ser educado com ele e disse para ele relaxar, que eu ia ajudá-lo a encontrar o casaco. Então abaixei a cabeça por um segundo para chamar o dono do local. Mas, nesse momento, ouvi os pés descalços dele correndo rápido no chão. Levantei os olhos e o vi correndo na direção oposta a onde eu estava, ainda gritando sobre o casaco. "Que diabos?" murmurei, e enquanto falava com o proprietário pelo telefone, contei o que estava acontecendo. Ele disse que viria imediatamente, pois morava a apenas 100 metros do salão. Também dei uma descrição do cara para ele tentar entrar em contato com alguém do casamento e avisar que haviam deixado um convidado para trás. O proprietário ligou para o padrinho, que era nosso contato. Felizmente, ele ainda estava acordado. Meu chefe explicou sobre o homem e deu detalhes da aparência dele, mas o padrinho disse que não reconhecia ninguém com essas características, o que não era surpresa, com tantas pessoas no casamento. A situação estava ficando cada vez mais estranha. Enquanto ouvia o padrinho falar, o cara na sala de estar continuava procurando seu casaco, gritando cada vez mais alto. A tensão no ar estava palpável, e comecei a sentir que a atmosfera estava ficando carregada com algo perturbador. Fiquei esperando o meu chefe chegar, então decidi ir até a cozinha e tentar conversar com aquele homem estranho. Acendi as luzes, e foi aí que comecei a ouvir barulhos de arranhões. Instintivamente, me virei para o som. De repente, me deparei com o homem. O cara me olhou com os olhos arregalados. Em um piscar de olhos, pegou uma faca de cozinha e partiu para cima de mim. Mas, felizmente, me movi rápido e corri para fora da cozinha, fechando a porta atrás de mim na hora certa para impedir que ele me alcançasse. Tudo aconteceu em questão de segundos, e meu coração estava acelerado enquanto ele começava a bater furiosamente na porta, gritando coisas que eu não entendia. O pior era que não havia nada que eu pudesse fazer, só ficar ali tentando manter a porta fechada. Mas, para minha sorte, naquele momento, meu chefe entrou, e eu gritei para ele chamar a polícia. Enquanto ele explicava à operadora o que estava acontecendo, eu ainda lutava para segurar a porta. O homem na cozinha continuava gritando e batendo, e eu podia ouvir ele raspando a faca na madeira, mas ele não dizia nada que fizesse sentido. Ele só ficava repetindo algo sobre o casaco dele. Felizmente, a polícia chegou finalmente e levou o cara, que parecia confuso, sem entender por que estava sendo preso. No dia seguinte, fomos contatados pela festa de casamento. Para nossa surpresa, ninguém o reconheceu. Quando revisaram as fotos da noite, não encontraram nenhuma imagem dele, exceto por uma em particular. Era uma foto do final da noite, de um grupo de rapazes fumando ao redor de uma fogueira, e no fundo, dava para ver o cara subindo a colina em direção ao salão. Embora a imagem estivesse borrada, era claramente ele. Até hoje não sabemos de onde aquele cara veio ou quais eram as intenções dele naquela noite. Meu chefe disse que ele poderia ser um maluco ou apenas alguém bêbado tentando se infiltrar na festa para pegar umas bebidas grátis. A verdade é que, desde aquela noite, decidi não usar mais meus fones de ouvido enquanto limpo, para ouvir melhor o que acontece ao meu redor, e sempre tranco a porta toda vez que entro ou saio. Essa memória ainda está muito fresca, já que tudo aconteceu há apenas 2 semanas. Um dos meus bons amigos do ensino médio se casou e fiquei surpreso ao receber o convite. Não é como se tivéssemos brigado ou algo assim. A gente só não se falava desde que terminamos o ensino médio, há quase 12 anos. No começo, pensei em não ir, mas depois percebi que seria uma ótima oportunidade para reconectar com meus velhos amigos e ver rostos que não via há anos. Recebi um convite com acompanhante,
mas confirmei que iria sozinho, já que minha namorada estava fora da cidade a trabalho naquele fim de semana. No começo, fiquei um pouco desanimado por ir sozinho, sabendo que todos meus amigos estariam levando seus parceiros, mas estava determinado a aproveitar o casamento mesmo assim. Então, tentei me manter animado. Alguns dias antes do casamento, um dos meus amigos me mandou uma mensagem, empolgado para me ver novamente. Conversamos sobre os velhos tempos, e minha empolgação para o casamento cresceu ainda mais. Porém, no final da conversa, ele mencionou algo que me deixou pensativo. Você consegue imaginar? A Ivana também vai estar lá. Fiquei chocado. A última vez que ouvi falar da Ivana foi há mais de 5 anos. Ela foi minha ex-namorada, e ficamos juntos desde a 8ª série até o nosso 3º ano na faculdade. Todos achavam que íamos nos casar, pois estávamos caminhando para isso. Mas, como acontece na vida, as coisas não saíram como esperado. O término foi amigável no começo, e ambos decidimos seguir nossos caminhos. Porém, as coisas ficaram bem feias depois disso. Ivana começou a me perseguir. Para piorar, também passou a perseguir as garotas com quem eu saía. Não é brincadeira, a situação ficou tão fora de controle que a lei teve que se envolver, e essa foi a última vez que a vi ou soube dela. Então, saber que ela também tinha sido convidada me deixou mais do que nervoso. Eu só esperava que ela tivesse amadurecido um pouco e deixado para trás essa obsessão por mim. No sábado do casamento, cheguei me sentindo ansioso. Brinquei comigo mesmo no carro, dizendo que estava mais nervoso do que os próprios noivos, mas tentei me convencer de que já estávamos na casa dos 30 e que Ivana provavelmente já havia seguido com sua vida. Me disse que iria evitá-la, ficaria perto dos meus amigos e curtiria a festa o mais longe possível dela. Com isso em mente, entrei na igreja, que estava linda, aliás, e a cerimônia estava prestes a começar. Encontrei um grupo de velhos amigos sentados no fundo e me juntei a eles, mas não conseguia parar de olhar ao redor da igreja, procurando pela Ivana. E, lá do outro lado, perto do meio, a vi. Ela estava lá com um grupo de garotas que eu não reconhecia. Eu esperava que ela estivesse com alguém, mas parecia que não estava acompanhada. Quando a cerimônia começou e chegou o momento de os noivos unirem oficialmente as mãos, todos começaram a andar pelo corredor. As emoções estavam à flor da pele, e quando eu passei pelos noivos, abracei meu amigo e o parabenizei. Depois disso, fui para o meu carro e segui para a recepção, minha mente cheia de memórias doces e amargas, mas isso era só o começo de uma noite que prometia surpresas inesperadas. Após uma curta viagem, cheguei à recepção, mas, antes de abrir a porta, ouvi uma voz familiar. Ei, estranho. Soube na hora quem era. Me virei, com um sorriso forçado, disse: Oi, Ivana, como você tem passado? Ela sorriu de volta, com uma voz um pouco contida, respondeu que estava bem. Então, ela continuou: Estou feliz de te ver aqui. Queria pedir desculpas por tudo o que aconteceu e te dizer que tenho orgulho do que você conquistou. Percebo o quanto te machuquei no final, e isso foi horrível. Espero que um dia você possa me perdoar. Quem sabe, talvez a gente consiga ser amigos. Isso me pegou tão de surpresa que eu não sabia o que dizer na hora. Fiquei olhando para ela com os olhos arregalados, tentando processar suas palavras. No final, disse: Claro, eu te perdoo. E sim, podemos ser amigos. Ela parecia acreditar e ficou empolgada. Sim, podemos. Podemos nos atualizar na recepção. Vou adorar saber o que você tem feito. Ela sorriu, e depois nos separamos. Senti como se um grande peso tivesse sido tirado das minhas costas. Quando estava indo para a recepção, o clima estava ótimo, a comida estava deliciosa, a atmosfera estava excelente, e a dança não parava. Estava me divertindo muito com meus velhos amigos, conversando como se o tempo tivesse parado. Notei que Ivana tentou se aproximar de mim algumas vezes, mas eu sempre estava envolvido em alguma conversa ou me arrastavam para falar com outra pessoa. Por volta das 9 da noite, finalmente me aproximei dela. Ela estava sentada sozinha numa mesa, bebendo vinho. A primeira coisa que percebi foi que ela parecia um pouco deslocada e mais mal-humorada do que antes, mas decidi continuar conversando.
Conversamos sobre nossas carreiras e nossas vidas amorosas, e mencionei que estava com minha namorada há 2 anos e que estávamos indo bem. Ela me disse que teve uma série de relacionamentos frustrados e que estava tirando uma pausa dos encontros. Eu disse que não havia nada de errado nisso e tentei manter a conversa mais animada. A conversa fluiu bem por um tempo, e no final, eu me senti bem. Ela parecia feliz, e quando finalmente me levantei da mesa, a abracei e disse que foi ótimo colocar a conversa em dia. Até sugere que a gente tomasse um café em breve para manter o contato. Ela parecia interessada, e fiquei feliz em ver que essa versão da Ivana estava completamente diferente da última que eu conhecia, e isso me deu uma sensação boa. Quando a recepção acabou, todos decidiram ir a um bar local para continuar a noite. O bar era perto, talvez uma quadra do local do casamento. Umas 15 pessoas foram para o bar. Curiosamente, Ivana não estava entre nós. A festa continuou e todo mundo parecia se divertir. A maioria das pessoas ia ficar no hotel ao lado, mas eu ainda estava sóbrio e me preparei para dirigir para casa. Por volta das 2 da manhã, decidi dar uma caminhada até o meu carro, que ainda estava no estacionamento da recepção, mas quando cheguei lá, percebi que a porta do lado do motorista não estava bem fechada. Não é algo que eu normalmente faria, mas talvez, com tudo o que aconteceu naquela noite, tenha passado despercebido. Olhei pelas janelas e tudo parecia bem. Então entrei e comecei a dirigir de volta para casa. A estrada estava relativamente livre, embora houvesse alguns carros por perto, mas só quando entrei na minha rua, percebi que um carro estava me seguindo a uma distância que me deixou nervoso. Quando cheguei na minha garagem e o carro atrás de mim passou direto, fiquei mais aliviado, embora não conseguisse entender o porquê de estar tão nervoso. Provavelmente, era por causa daquela porta de carro que ficou entreaberta. Quando cheguei em casa, tentei relaxar, joguei-me no sofá e comecei a checar meus e-mails e mensagens de texto da noite. Mas, de repente, ouvi o som de uma porta de carro se fechando e estava muito perto. Todos os meus vizinhos são bem velhos, então achei aquilo estranho, mas tentei não pensar muito sobre isso. Já estava paranoico demais naquela noite. Então terminei de ver as mensagens, apaguei as luzes e fui para o quarto. A escada fica bem em frente à porta da frente. Quando passei por ela, percebi, com horror, que a maçaneta estava virando. A porta estava trancada, então quem quer que estivesse tentando abri-la não conseguiu entrar. Entrei em pânico, mas sabia que precisava agir rápido. Foi aí que vi a fechadura começando a virar novamente, e isso me aterrorizou. Aquela pessoa tinha uma chave da minha casa. Nesse momento, ouvi o clique da fechadura junto com a virada da maçaneta, e quando a porta se abriu, reagi instintivamente, empurrando com força contra ela, fechando-a rapidamente. Foi então que ouvi alguém gritar lá fora. Quando olhei pela janela, vi uma mulher loira correndo em direção a uma SUV azul estacionada na rua. Ela entrou no carro e saiu imediatamente, sem perder tempo. Sem pensar 2 vezes, liguei para a polícia e contei tudo o que havia acontecido, mas eles pareciam desinteressados. Me disseram que, se eu não tivesse conseguido identificar o rosto dela, não podiam fazer muita coisa. No entanto, não pude deixar de pensar em Ivana. Embora ela não fosse loira, a Ivana do meu passado se importaria muito pouco em usar uma peruca como disfarce para me perseguir. Logo, contei aos policiais sobre minha ex e toda a história de assédio que ela tinha comigo. Eles então enviaram uma viatura até a casa de Ivana para investigar. Quando chegaram lá, ela abriu a porta e disse que estava dormindo há algumas horas. No final, não fizeram nada. Minhas suspeitas acabaram se mostrando erradas, ou pelo menos eu achei que sim. Decidi que era hora de trocar as fechaduras. No dia seguinte, comprei uma daquelas câmeras de segurança para a porta. Passou uma semana, e quase nada aconteceu desde então. Felizmente, nada de estranho aconteceu, mas ainda assim não me sentia seguro. Eu sabia como Ivana era antes e o que ela provavelmente estaria disposta a fazer. Nem queria imaginar o que ela teria planejado se tivesse conseguido entrar na minha casa. Até agora, ela não apareceu por aqui, mas isso não significa que ela não vá aparecer. Eu a conheço como a palma da minha mão, e se houver outra confrontação com ela, com
com certeza vou contar para vocês. Por enquanto, espero apenas conseguir dormir tranquilo nas próximas noites. Antes de te contar sobre a noite mais horrível da minha vida, que deveria ter sido a melhor, deixa eu te dar um pouco de contexto. O homem com quem acabei me casando é o completo oposto dos caras com quem eu me envolvi quando era mais jovem. Não tenho problema nenhum em admitir que fui viciado em drogas, e isso diz muito sobre o tipo de pessoas com quem eu costumava andar. Cresci em um bairro difícil, e meus pais não eram o tipo de pessoas que se preocupavam comigo ou faziam o necessário pela minha segurança e bem-estar. Era um milagre se eu chegasse em casa e encontrasse alguma comida na geladeira. Eu escolhi sair da escola secundária aos 15 anos e me mudar para a casa do meu namorado, que já tinha 25. Eu sei o que você deve estar pensando. Uma menina de 15 anos com um cara de 25. Isso é totalmente inadequado. E sim, é muito errado. Mas na época eu era uma jovem imatura e estava tão empolgada que um cara mais velho estava interessado em mim, que nem pensei nisso. Meus pais nem interferiram quando me viram saindo de casa. Então eu achei que estava tudo bem. Minhas amigas, que eram mais sensatas do que eu, me disseram para não me mudar com ele, mas eu achei que elas estavam apenas com ciúmes. Então fiz isso mesmo assim e cortei todos os laços com elas. Agora, vamos falar sobre o meu cara. Vamos chamá-lo de José. O José era viciado em metanfetamina. Sinceramente, eu tenho quase certeza de que ele ainda é. A casa onde eu me mudei era um completo desastre. O piso estava destruído. Tinha mofo por todo lado e pessoas estranhas iam e vinham a qualquer hora do dia e da noite. Parte de mim se arrependeu de ter tomado essa decisão, mas eu era teimosa demais e incrédula para admitir que minhas amigas estavam certas. Além disso, a vida com o José, pelo menos na época, era emocionante. Passávamos o tempo todo fumando e roubando o que ele queria das lojas. Era tudo uma grande aventura, embora, no fundo, eu soubesse que não estava certo. Meu parceiro não era exatamente gentil comigo. Ele sempre me dizia o quanto eu era incrível e o quanto me amava, mas também me batia quando estava chapado. Depois, ele sempre pedia desculpas e eu perdoava, porque no final das contas eu não tinha outro lugar para ir e ele sempre me lembrava que ninguém me amava como ele. Eu aposto que você já adivinhou o que aconteceu em seguida. Exatamente. Eu acabei viciada em metanfetamina aos 16 anos. Quando ele me ofereceu a droga pela primeira vez, eu recusei e fiz isso várias vezes, mas ele insistiu. No final, eu cedi. A sensação que eu tive da primeira vez foi indescritível, e não demorou muito para que eu me tornasse uma viciada. Mas logo depois eu percebi que estava começando a ter um problema. Depois de um ano, eu não conseguia parar de usar e precisava me drogar até para conseguir passar metade do dia. E foi assim que minha vida começou a sair de controle. Certa vez, quando eu tinha uns 18 anos, eu encontrei uma amiga de infância em uma loja. Ela era um pouco mais velha do que eu. Quando me viu, deu um grito. A expressão dela dizia tudo. Ela me olhou com a boca aberta, como se estivesse vendo um fantasma. Naquele momento, eu soube que estava terrível. Meus dentes estavam em um estado horrível. Meu cabelo estava um caos e as roupas que eu estava usando estavam gastas. Era a pura verdade, e eu não tenho problema em admitir. Depois de recuperar o fôlego, minha amiga me olhou com uma mistura de surpresa, preocupação e pena, e me perguntou: "O que aconteceu com você?" Eu me senti terrivelmente envergonhada e pequena como nunca antes na minha vida. Eu só queria encolher e desaparecer. Mas, em vez disso, acabamos conversando por um tempo, e eu acabei contando tudo o que estava acontecendo desde a última vez em que nos vimos. Ela me escutou atentamente, me deu um abraço e disse que queria me ajudar. O marido dela trabalhava em um centro de reabilitação e ela tinha certeza de que ele poderia me ajudar a ser admitida, se eu decidisse fazer isso. Para ser sincera, eu não achava que estava pronta, mas ao mesmo tempo eu sabia que provavelmente nunca estaria. Eu tinha essa oportunidade na minha frente, e muitas pessoas não teriam isso. Então, em um ato de coragem, porque não vejo outra maneira de definir isso, eu aceitei ir para a reabilitação. Naquela mesma noite, eu deixei o José,
Quando ele descobriu para onde eu estava indo, a reação dele foi brutal. A raiva que ele demonstrou foi indescritível. Ele me bateu, jogou todas as minhas coisas no chão, botou fogo nelas e me disse que a única maneira de se livrar dele era morrer. Foi aterrorizante, mas também foi o empurrão que eu precisava para ir embora. Fiquei quieta na frente dele, mas assim que tive a chance, liguei para minha amiga. Em menos de 10 minutos, ela e o marido dela chegaram para me pegar. O José ainda estava gritando enquanto eu entrava no carro. Enquanto nos afastávamos, ele disse que nada daria certo sem ele. Mas eu fui embora e nunca mais olhei para trás. A reabilitação não foi fácil. Foi um caminho difícil. Mas depois de 9 anos limpa, posso dizer que valeu a pena. Um dos meus terapeutas sugeriu que eu me mudasse para outro estado para me afastar das pessoas e lugares que me levaram a cair. Eu ouvi e me mudei para Montana. Lá, voltei para a escola, consegui meu diploma de ensino médio e finalmente fui para a faculdade. Me formei como professora e consegui um emprego em uma escola primária local, onde ensinei história. E nesse processo todo, conheci o homem que hoje é o meu marido. A coisa mais louca é que eu nunca pensei que poderia ser tão feliz ou que alguém pudesse me tratar tão bem. Mas lá estava eu, mais feliz do que nunca. E, embora meu passado não tenha sido fácil de esquecer, eu sabia que tinha encontrado alguém que me amava e me apoiava. E isso era tudo o que eu precisava. Quando ele me pediu em casamento, eu fiquei tão empolgada que comecei a planejar o casamento imediatamente. A lista de convidados era pequena, mas para mim isso não importava. Eu só queria me casar com o homem dos meus sonhos. Então, o dia do casamento chegou, e embora eu estivesse um pouco nervosa e empolgada, eu não estava com medo. Eu só queria que tudo saísse tão perfeito quanto eu havia imaginado. Mas eu estava errada. A cerimônia foi perfeita. Fizemos nossos votos. Todo mundo chorou, até eu, e foi incrível. Superou minhas expectativas. Então chegamos à recepção, que estava sendo realizada em um pequeno espaço ao ar livre que tínhamos alugado. Tínhamos montado algumas tendas grandes, caso começasse a chover, mas, no final, o tempo estava perfeito. As pessoas começaram a fazer brindes, e quando chegou a hora, meu marido e eu começamos a dançar juntos pela primeira vez como recém-casados. Enquanto eu me agarrava ao braço dele, de repente algo me fez sentir que algo estava errado, como se meu instinto estivesse sussurrando no meu ouvido. Eu me virei para a entrada e vi alguém se aproximando. Eu não podia acreditar. Era o José. Meu ex pensei que estava alucinando. Fiquei parada, paralisada, horrorizada, enquanto ele se aproximava, segurando algo coberto com uma toalha ensanguentada. Eu não conseguia respirar, nem falar. Não sei porquê, mas estava ofegante, como se algo estivesse me prendendo. Meu marido sussurrou algo no meu ouvido, mas eu não conseguia prestar atenção nele. Tudo o que importava era que o José estava cada vez mais perto. Era como se o tempo tivesse parado. Eu não conseguia acreditar que ele estava lá, no meu casamento, depois de tudo o que aconteceu. Eu sentia como se estivesse em um pesadelo, mas não conseguia acordar. Finalmente, alguém percebeu o que estava acontecendo. Foi um alívio ver o irmão do meu marido se levantar do seu lugar e ficar entre mim e o José. Mas o que aconteceu a seguir foi pior do que eu poderia imaginar. O José, em um acesso de raiva, jogou a toalha fora, e o que estava nas mãos dele foi lançado em minha direção. O impacto foi brutal. Ele me atingiu tão forte que eu caí no chão em segundos. Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Olhei para baixo e percebi que estava coberta de sangue. Tudo ao meu redor começou a girar e eu senti que estava começando a hiperventilar. Eu podia ouvir o José gritando alguma coisa para mim, mas não conseguia me concentrar o suficiente para entender o que ele estava dizendo. E, no meio de todo aquele caos, eu desmaiei. Quando acordei, eu estava no fundo de uma ambulância, o que foi um pouco confuso no começo. Eles cortaram o meu vestido para verificar se eu tinha algum ferimento, já que não sabiam se o sangue era meu ou do que o José tinha jogado em mim. Acredite ou não, o José tinha me jogado a cabeça de um cachorro. Eu juro que não sabia se ria ou chorava. A cabeça de um cachorro? Você está falando sério? Não sei o que ele queria me dizer com aquilo, mas ele era definitivamente um desgraçado.
E não bastava ter arruinado a minha adolescência, agora ele tinha arruinado também o meu dia mais feliz. Felizmente, acabou que eu só tive alguns cortes no peito, onde a enorme cabeça do animal me atingiu, mas, infelizmente, também engoli um pouco do sangue que entrou na minha boca no momento do impacto. Meu marido, muito preocupado, exigiu que eu fosse levada para o hospital para exames, por precaução. Enquanto isso, um grupo de homens da família dele cuidou do José. Eles o derrubaram e o bateram até ele ficar sem sentido. Quando a polícia chegou, investigaram imediatamente o que aconteceu e o levaram embora inconsciente. Eu estava bem, só com alguns arranhões e hematomas, mas emocionalmente devastada. Eu me recuperei do trauma, mas nunca esquecerei daquele dia horrível e do que o José fez no dia mais importante da minha vida. Eu realmente odeio casamentos, tudo sobre eles me irrita. A decoração cafona, a paleta de cores sempre igual, a comida de buffet. A lista de coisas que me incomodam poderia ser infinita, mas o que eu realmente não suporto é que meus amigos sempre tentam me empurrar para um relacionamento durante os casamentos deles. Porque eles não entendem que eu não tenho interesse em ficar com ninguém nem em me casar. Para ser sincera, eu gosto da minha solidão. A ideia de acordar com o cara ao meu lado é simplesmente horrível. Eu não preciso de companhia. Com o meu cachorro e uma boa xícara de café de manhã, eu fico mais do que feliz. Mas, já que escolhi ter amigos na faculdade, por algum motivo eu tinha que aguentar os namorados chatos deles. Além disso, eu fui arrastada para pelo menos 3 casamentos por ano nos últimos 4 anos. Alguns podem achar que eu sou dura em criticar os namorados das minhas amigas, mas, honestamente, estou só falando a verdade. Quero deixar claro que eu nunca falaria isso na cara de ninguém, porque quero manter a paz. Mas é importante entender o contexto do que aconteceu depois. Então, direto ao ponto. Tudo começou com o casamento da minha amiga June. Eu não estava empolgada em receber o convite, como sempre, mas ela é uma das minhas melhores amigas, então eu sabia que tinha que ir. Nesse caso, eu até estava ansiosa para participar do grande dia dela, já que a June e eu éramos amigas há muito tempo. Nossas mães eram melhores amigas, então isso também nos aproximou. Além disso, eu não achei o noivo dela tão insuportável quanto os outros caras que apareceram nos casamentos das minhas amigas. Na verdade, ele parecia ser um cara decente, então eu achei que seria um casamento relativamente suportável. Mas, como acontece frequentemente, as coisas não saíram exatamente como eu esperava. O dia do casamento chegou, e foi ótimo ver a June tão empolgada. Pela primeira vez em um casamento, eu não me senti tão miserável e até pensei que talvez a experiência não fosse tão ruim assim. Mas o que eu não sabia era que aquele seria o início dos piores 5 meses da minha vida. Durante a recepção, todas as minhas amigas começaram a me apresentar para vários caras. Eu nunca gostei disso, mas teve algo de estranho nesse cara, o Peter. Esse cara não me deixava em paz a noite inteira. Ele me seguia para todos os lados, até quando eu tentava escapar indo para o banheiro. Depois de ficar lá por 20 minutos, percebi que ele estava me esperando na porta. Quando eu saí, foi tão cansativo, para ser sincera, começou a me assustar um pouco. O homem ficava dizendo que ele era muito empático e que queria me ajudar a me entender melhor. Eu literalmente disse várias vezes que não estava interessada, mas ele não ligou. Em vez disso, começou a me dizer quem eu realmente era, reconhecendo o meu eu interior, como se eu me importasse. No entanto, com o tempo, eu percebi que os comentários dele eram mais insultantes do que qualquer outra coisa. Uma das coisas que ele me disse foi que eu era uma covarde, e claro, eu não podia deixar isso passar. Fiquei ali ouvindo ele por horas, até que finalmente me cansei e decidi que já estava na hora de dar um basta. Virar as costas e ir embora parecia a melhor coisa a fazer, mas ele insistia em me seguir. Em um momento de frustração, eu virei e gritei para ele parar de me seguir, para me deixar em paz, porque ele estava realmente me assustando. A reação dele foi estranha. Ele não correu ou pediu desculpas. Em vez disso, me olhou com uma expressão séria, quase irritada, antes de virar e ir embora. Depois disso,
Eu saí da recepção aliviada por ter me imposto limites e por finalmente ter reconhecido quem ele era. Mas, como você pode imaginar, as coisas não terminaram ali. Depois que o Peter saiu do casamento, comecei a receber uma avalanche de e-mails dele. Ele dizia que me perdoava e que eu não precisava me preocupar em pedir desculpas. Ele até me disse onde e quando deveríamos nos encontrar. E quando eu não apareci nesses lugares, ele escreveu dizendo o quanto estava preocupado comigo. Não faço ideia de como ele conseguiu meu endereço de e-mail, mas eu juro que, se descobrir quem deu, vou pegar essa pessoa e bater nela. Mas isso foi só o começo. Depois começaram a tocar na minha porta. O Peter ligava dizendo que sabia que eu estava lá e que eu tinha que deixar ele entrar para conversar. Ele até tentou abrir a porta algumas vezes, o que me deixou aterrorizada. Mas, por algum motivo, eu achava que ele era inofensivo demais para chamar a polícia. Em vez disso, comecei a bloquear todos os e-mails e mensagens dele nas redes sociais. Alguns dias depois, começaram a chegar presentes no meu apartamento. Chocolates, ursinhos de pelúcia, balões. Eu sempre jogava tudo fora, porque parecia tudo muito assustador, como se eu estivesse vivendo um filme de terror. Quando contei para minhas amigas, elas disseram que eu tinha um stalker e que deveria pedir uma ordem de restrição imediatamente. A amiga que me havia apresentado a ele me disse que mal conhecia, que ele era amigo do marido de outra amiga e que ela tinha pedido para ele me apresentar. Eu disse a ela que estava planejando denunciar o comportamento dele, mas não estava muito preocupada, pois ele nunca tentou se aproximar fisicamente de mim além das visitas à minha porta. Mas a situação piorou. Uma noite, quando estava saindo do trabalho tarde, eu estava indo para o meu carro no estacionamento por volta das 2 horas da manhã quando o vi. O Peter estava vindo na minha direção de longe, e tudo o que ele disse foi: "Aqui estou, querida, pronta para ir para casa com o papai. O papai sente falta da sua menininha." O grito que eu dei foi fora deste mundo. Eu corri para o meu carro a toda velocidade. A distância entre nós era de apenas 20 metros, mas, felizmente, o sobrepeso dele impediu que ele chegasse mais perto. Então, consegui chegar ao meu carro, fechar as portas e ligar o motor. Ele chegou logo depois, batendo no vidro e gritando para eu sair e ir com o papai. Senti calafrios. Coloquei o carro em ré e saí a toda velocidade, indo direto para a delegacia de polícia. Eu o vi me seguindo pelo retrovisor, indo de um lado para o outro no trânsito para ficar mais perto de mim. Quando cheguei à delegacia, parei por um tempo para tentar me acalmar do grande susto. Então, decidi sair correndo gritando por ajuda. Antes que eu pudesse reagir, o Peter me pegou pelo cabelo e tentou me arrastar para longe. Mas os policiais agiram rapidamente, sacaram as armas e ordenaram que ele me soltasse. Ele obedeceu e, felizmente, foi preso na hora. Eu finalmente me senti segura. Depois, percebi que tinha subestimado a situação e que deveria ter pedido ajuda mais cedo. Mas pelo menos tudo acabou bem. Agora ele está aguardando julgamento. Muitas pessoas me dizem que não sabem o que ele ia fazer comigo, apesar de ele ter fita adesiva e uma pá no carro. É um clichê estúpido, eu sei, mas eu sei exatamente o que ele ia fazer comigo. Ele ia me matar. A manhã do meu casamento amanheceu radiante. O sol brilhava e tudo parecia um conto de fadas. No entanto, algo dentro de mim sentia-se estranho. Não era que eu não estivesse animada, havia apenas uma inquietação que eu não conseguia identificar. Sentia uma leve pressão no estômago enquanto me arrumava com as minhas 2 melhores amigas. Embora apenas uma delas, Clara, parecesse realmente feliz, a outra, Laura, estava um pouco tensa. Ela sempre fora um pouco ciumenta quando se tratava do meu relacionamento com o David, mas pensei que talvez fosse porque eu tinha encontrado alguém tão incrível. Laura e David cresceram juntos, eram amigos desde a infância, e talvez isso a fizesse se sentir deslocada. Quando coloquei o vestido de noiva, ele me caiu perfeitamente. Não conseguia parar de me olhar no espelho. A empolgação daquele dia era quase palpável, mas enquanto risos e gritos de emoção preenchiam o ar, o olhar de Laura permanecia sombrio. "Você está linda", ela me disse com um sorriso que não chegava aos olhos. Finalmente,
Chegou a hora da cerimônia e a igreja estava repleta de flores e risos. Olhando para o David, esperando por mim no altar, meu coração acelerou, mas no canto vi Laura com uma expressão que eu nunca tinha visto antes, uma mistura de tristeza e algo mais sombrio. Balancei a cabeça para clarear os pensamentos e me concentrei no amor que sentia pelo meu futuro marido. A cerimônia foi mágica. Troquei votos e senti apenas felicidade. E quando chegou a hora dos beijos e aplausos, senti que tudo estava perfeito. Até que a festa começou e Laura desapareceu. Fiquei um pouco preocupada, mas decidi não pensar muito nisso. A noite estava apenas começando. Conforme a celebração seguia, o ambiente estava cheio de alegria, risos, música e o som dos copos brindando. Mas algo sobre Laura ainda me incomodava, e logo recebi uma mensagem dela. Preciso falar com você agora. O tom dela estava desesperado e isso me assustou um pouco. Me certifiquei de que o David estava bem cercado de amigos e saí discretamente para o jardim. Quando cheguei a um canto isolado do local, vi Laura parada ali, olhando para o vazio. Laura, o que aconteceu? Perguntei tentando soar calma, mas então a expressão dela mudou abruptamente, como se estivesse vendo outra pessoa. Você não deveria estar com ele, ela disse, sua voz tremendo. Você não é a pessoa certa para o David. Suas palavras me atingiram como um balde de água fria. Antes que eu pudesse responder, olhei nos seus olhos e vi algo que nunca tinha visto antes, puro ódio. Laura, nós somos felizes? Isso é um sonho. Tentei tranquilizá-la, mas ela apenas se tensionou ainda mais. Você não está vendo a verdade, ela disse, e seu tom se tornou ameaçador. Foi nesse momento que percebi que a Laura que eu conhecia não estava mais ali. Era como se uma sombra a tivesse possuído. Sou eu quem deveria estar no seu lugar? Ela continuou, e o terror começou a se espalhar pela minha mente. Antes que eu pudesse reagir, ela tirou algo da bolsa. Meu coração parou. Laura, o que você está fazendo? Eu gritei, mas não havia tempo para mais nada. Ela se lançou contra mim e um reflexo de medo e confusão me fez dar um passo para trás. Tropecei e caí para trás. O desespero tomou conta de mim quando ela sacou uma faca. Clara, ajuda! Eu gritei, mas sabia que a música da festa abafaria meus gritos. De repente, senti uma intervenção. Clara apareceu e, em um instante, a cena mudou. Laura se virou para Clara. É sua culpa, ela gritou com raiva. Eu não entendi o que estava acontecendo, mas sabia que a situação tinha escalado para um nível aterrador. Enquanto eu tentava me levantar, Clara se colocou entre nós. Laura, isso não é o que você quer. Você não pode fazer isso. Ela disse. A cena estava irreconhecível. Eu estava no meu casamento, o dia mais feliz da minha vida, e de repente se transformará em um pesadelo. Laura gritou e o reflexo da faca brilhou ao luar. Foi um instante, mas tudo parecia em câmera lenta. Clara conseguiu desarmá-la, mas não antes de um corte superficial no meu braço. A dor era mínima, mas o terror em meu estômago era avassalador. Clara aproveitou a distração para abraçar Laura, tentando acalmá-la, enquanto eu me levantava, incrédula. Seu amor não é meu, Laura disse entre soluços e gritos. Eu sempre serei a amiga que o homem que ela ama não pode ter. Então, eu entendi. Sua obsessão por David ia muito além da amizade. A tristeza e o desgosto tinham se transformado em uma loucura devastadora. Enquanto eu tentava processar tudo, ouvi a voz do David chamando por trás de mim e o som dos passos dele se aproximando. Ana, você está bem? Aquele momento chegou e, de repente, toda a festa parecia ter parado. David colocou as mãos na cabeça ao nos ver. Quando chegou até nós, olhou para Laura. O que aconteceu com você? Ele perguntou, alarmado. Eu tentei contar a ele o que havia acontecido, mas as palavras ficaram presas na minha garganta. Finalmente, Clara, ofegante, explicou a situação. Laura, ainda nos braços de Clara, fechou os olhos, pedindo para ser deixada sozinha. E quando eu olhei para ela, não era mais minha amiga. A raiva e o desgosto a haviam consumido. Afinal, minha noite de casamento não seria apenas o começo de uma nova vida, mas também a marca de uma traição.
Clara e eu nunca seríamos as mesmas novamente. Nunca mais. A felicidade que eu imaginei tinha desaparecido, mas a lição seria indelével. Às vezes, o amor e a amizade escondem sombras que não vemos até que seja tarde demais.